Bom, boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou Guilherme Petrilli, do marketing da Quintes, e mais uma vez aqui no programa do Ignite Startups, né? O nosso programa de aceleração, nossa série de webcasts, que no episódio de hoje recebe o Fábio Rodrigues, né? Que é sócio fundador da Novidá. Novidá, que é uma startup que basicamente, né, se utiliza de uma plataforma 100% em nuvem, né, com IoT, com inteligência artificial, e que leva justamente a inteligência lá para a ponta, né, para o operador. Promove melhorias contínuas das operações, e eu não vou me estender falando da Novidá aqui, né, muito pelo contrário, vou já apresentar o Fábio, pedir que ele conte um pouquinho também da sua trajetória, né, antes mesmo de falar da startup. Fábio, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença, a palavra é toda sua. Valeu, Guilherme. Primeiro, um olá para todos. Eu sou o Fábio, sou um dos fundadores, como o Guilherme comentou, da Novidá. Contando um pouquinho da minha história, né? Talvez começando até que eu cheguei até aqui, né? Na verdade, a ideia da Novidá, vou contar um pouquinho de trás para frente, tá? A ideia da Novidá surgiu mais ou menos em 2012, onde eu trabalhava na Vivo, na operadora Vivo, junto com o meu co-founder, o Luiz, e a gente estava rabiscando algumas ideias de negócio. A Novidá foi lá para a 14ª ideia que a gente pensou, para vocês terem uma ideia. A gente foi filosofando algumas alternativas até achar um problema que valia a pena descer sobre ele, né, e discutir sobre ele. Mas antes disso, assim como track record, né, eu sou formado em economia pelo atual INSPER, na minha época era IBMEC ainda, que se chamava. Eu sou da primeira turma de economia da escola. Depois disso, eu fui trabalhar com consultoria. Eu fui um economista um pouquinho heterodoxo, que a gente brinca, que eu era o cara que não queria saber de modelo de inflação, dessas coisas. Eu queria trabalhar com economia real, como economistas falam, né? Mas na prática. Aí eu fui trabalhar em consultoria, trabalhei bastante tempo com consultoria de processos, e aí vocês vão entender depois o link sobre a solução da Novidá, tá? E depois de um determinado tempo ali, uns 8, 9 anos trabalhando com consultoria, eu queria experimentar um pouco o outro lado da mesa, como os consultores falam, né? Sentar não do lado do consultor, mas do lado do executor. E aí foi quando eu fui para a Vivo. E aí lá eu conheci o Luiz, a gente dividia a baia. Eu trabalhava no planejamento estratégico lá com análise de inteligência competitiva, plano de negócios, essas coisas, e ele também na estratégia, mas para o lado de métricas, balance scorecard. Então, a gente discutiu algumas ideias lá. Legal. Já tinha uma complementaridade também. Sim, né? também. Bacana. E backgrounds muito parecidos. Ele também vinha de consultoria também. Eu acho que talvez a maior que eu trabalhei foi a EY, atual Ernst Young. Desculpa, contrário, Ernst Young, atual EY. e ele trabalhou muito tempo na Falcone. Então, acho que foi uma junção de fome com vontade de comer, com oportunidade, e a gente resolveu tocar a empreitada. E aí cá estou. Pô, mas então, vocês tiveram a ideia, né, como você mesmo colocou, ó, dentre outras ideias, e essa que, né, assim como a gente já pode ver, valeu a pena investir na ideia, mas você mencionou que a ideia foi em 2012, né, e pelo que você tinha me falado anteriormente, a Novidade surgiu em 2016. Como é que foi esse tempo, assim, foi quase que cozinhando a ideia, ou vocês tiveram realmente alguns empecilhos? Conta um pouquinho dessa trajetória, né, da ideação até a execução. Bacana. É que geralmente a gente, quando olha as histórias dos empreendedores, que a gente brinca, né, a gente olha só quando o cara tá no pico da curva, né, quando já foi a esticada lá para cima. Aí você tem que ver os anos para trás que o cara fez, né? Exato. Mas a ideia, assim, surgiu em 2012. A gente começou a investigar maneiras como a gente poderia usar tecnologia para resolver os gargalos que a gente enxergava sobre o problema que a gente estava tentando resolver. E aí foi muito P&D mesmo, tá? A gente desceu, tudo bem, a gente ainda estava dividindo ainda a vida executiva com a startup, foi um período pré-operacional, que a gente chama. Em 2013, a gente incubou a ideia no CIETEC, que é a incubadora da USP. Ficamos um tempo lá trabalhando junto com a turma do Risola, lá por debaixo do pessoal. E tentando maturar um projeto que tinha uma ambição grande, que era um mercado que a gente estava se apoiando, que ainda era muito incipiente, que era o mercado de IoT.
E a gente fazendo uma aposta muito alta, que era um mercado que, em termos de hardware, ia amadurecer muito rápido. E aí depois eu posso até discutir por que a gente fez essa aposta que foi relativamente agressiva, porque a gente entendia que o segredo não estava no hardware, o segredo estava, assim, como é que a gente resolve um problema usando o hardware como enabler. Então foi um pouco disso, e tratar software em cima de um hardware que ainda não é confiável e etc, isso toma tempo. Por isso demorou. Não, legal. E até porque eu imagino que vocês tenham, como você bem colocou, né, em relação às outras ideias, tiveram foco no problema mesmo, né? Que é Sim. O que em muitos, até MBAs, né, a gente ouve que a startup, né, ou o empreendedor, ele tem que ser apaixonado pelo problema, né, não pela solução. E acho que a solução de vocês, né, sem olhar, né, tanto para o produto e sim para o problema, talvez tenha tido ainda mais sucesso, né? Sobre isso, inclusive, né, se você já quiser comentar sobre os primeiros clientes, né, ou se vocês ficaram muito tempo em beta, ou também, né, se buscando outros problemas adjacentes, né, para resolver a partir disso. Sim. Conta um pouquinho para a gente, por favor. Essa é uma coisa curiosa, porque a gente se deixou, como é que eu posso dizer assim, levar pela maré no início, que foi uma onda que começou a se usar, principalmente IoT e BLE, ou Beacons, quando você falava lá em 2015, para interação de consumidor em gôndola de loja, via aplicativo, e a gente caiu na tentação de ir por essa linha. E nossa primeira aposta foi no varejo, que foi uma aposta que eu não preciso nem falar, dado o momento que a gente está hoje, que foi uma aposta micada, né? Mas foi uma primeira aposta que a gente falou assim, não, vamos tentar desenvolver por aí. E aí isso também deu corpo para nós, como essa questão do trabalhar com diferentes hardwares, de diferentes formas, concentrar no software, porque se eu estou trabalhando com o consumidor, eu não tenho controle de qual é o hardware que ele está na ponta. Pode ser qualquer espécie de smartphone, por exemplo. Então, eu tenho que trabalhar com diferentes tipos de hardware, características, e conseguir entregar um bom serviço em cima disso. Então, eu não posso... Como o mercado foi mico, mas como solução nos ajudou muito a tentar trabalhar com um hardware barato, entregando alta qualidade em cima. Então, ajudou a gente a tomar corpo nesse sentido, em termos de tecnologia, tá? Mas, até você falando em relação a gente geralmente vai testando, né? Mercados e hipóteses. O varejo foi a primeira hipótese. A segunda hipótese foi a indústria, que cá estamos, né? Porque a gente queria olhar muito para o cerne daquilo que a gente resolvia, que a gente achava que a nossa tecnologia podia ajudar a ponta, a operação, a ser mais inteligente e a ter maior qualidade sobre a medição do trabalho, como trabalhar essa informação em ciclos de PDCA, em melhoria contínua, e trazer mais protagonismo para esse cara no resultado da empresa, tá? Mas aí o nosso primeiro cliente foi a Gerdau, que inclusive foi com uma parceria que a gente conseguiu e foi trabalhando essa pivotagem. E a partir daí a gente foi evoluindo, cara, em cima do produto. A gente entendeu que de fato tinha uma dor a ser endereçada em cima do operador, começamos a ganhar musculatura em cima do serviço, e a partir daí a gente falou assim, não, o caminho é olhar a gente, sim, mas não ela consumindo numa loja. É a gente olhar a gente como diferencial competitivo na operação. Pô, muito bacana. Então, ao invés de ser B2C, né, ou B2B2C, passou a ser 100% B2B e entregando valor não só para a empresa em relação ao próprio, né, controle e gestão, né, de melhoria contínua, como você bem colocou, mas também para o próprio colaborador, né, que quando você fala de, né, inclusive no próprio site de vocês, deixando inclusive o convite também, né, para o pessoal acessar lá novidad.com.br e nas redes sociais também, né, @novidadoficial. Mas vocês falam de levar, né, a inteligência para a ponta, né, quase que fazer com que o operador tenha mais protagonismo, né? Como Perfeito. É que no fim das contas, assim, traduzindo essa solução, como que realmente é essa operação, inclusive a partir das tecnologias, né, de IoT, de inteligência artificial, claro. E estando 100% na nuvem, inclusive? Conta um pouco do desenvolvimento em si, da jornada. Claro. Tem um conceito dentro do Lean, da filosofia do modelo Toyota de produção, tudo aquilo que se fala, que a grande inteligência, de fato, está na ponta.
né? Tanto é que coisas como Gemba são muito estimuladas, questões de a proximidade mesmo, né, do conhecimento e da troca, eles são muito estimulados dentro da filosofia, né? E não muito diferente da gente tentar trazer isso um pouco mais, de uma forma um pouco mais transparente, porque por experiência como consultor também, uma das coisas que eu mais vi era a dificuldade de comunicação que se existia entre o que de fato acontece lá com o operador versus o gestor. Essa comunicação ela não flui da melhor forma como ela deveria. Ruídos, né? Tem ruído aí, tem ruído dos dois lados, tá? E o ruído não é nem positivo nem negativo. Só que, independente disso, é um problema porque falta base de informação. Então, a nosso grande estímulo foi: vamos começar a trazer informação que seja de fato confiável para uma tomada de decisão. É aí que a gente tirou o fator apontamento humano. Então, aí que eu tiro um checklist apontado, que o cara vai lá e tem que ficar inserindo informação. É aí que eu tiro que ele, lá no final do dia, vai fazer um input no SAP sobre a rotina dele no dia. E, cara, ele já esqueceu que ele fez às 9 horas da manhã, às 3 da tarde. Ele já esqueceu. Então, ele vai trazer um dado impreciso. É natural, né? É do humano, isso. Então, como é que eu trago mais clareza para ambos sobre o que está acontecendo? É aí que a gente trouxe tecnologia para isso. Então, a partir do IoT, eu vou apontando automaticamente pelo padrão de comportamento do cara dentro das rotinas de trabalho dele, que postos que ele está, como que foi deslocamento, movimentação, tempos de execução. A partir daí, eu vou começando a trazer informação e input de inteligência sobre o processo. E a partir daí, eu abro o leque de transparência e de interação entre gestor e gerenciado. É a partir desse primeiro delta. E aí, com isso, a gente cria todo um ecossistema de melhoria, né? Porque eu estou medindo, eu não consigo melhorar o que não é medido, então eu estou trazendo uma medição correta, eu melhoro, e como uma tríade para isso funcionar mesmo de fato, a gente está trazendo instrumentos de reconhecimento, ou seja, gamificação, pontuação para os melhores executores, visibilidade que o cara performa bem. O maior problema que esse cara tem, Guilherme, é que ele não se sente visto pela empresa. É a sensação de tempos modernos, né, do Chaplin, né, de estar lá na operação, sendo extremamente, né, relevante para o produto final, para a entrega, mas com a sensação de estar escanteado, né, então, pelo que você também traz, ele mesmo também tem acesso a essas informações, né, ou seja, no fim das contas, ele não precisa imputar, né, que também seria um trabalho a mais, né, para colocar todas as informações em relação às atividades realizadas, e ainda tem acesso, né, quase que um feedback direto, né, como você bem colocou, dessa transparência entre ambos. Né? Perfeito. Essa é uma outra forma que a gente está usando a inteligência artificial, é dar feedback em tempo real para ele, em termos de interação. Legal, não muito legal, cara, você tem ainda um tal cronograma para cumprir, teu prazo está apertado, vamos lá, entendeu? É transformar a inteligência artificial como um assistente de melhoria contínua em tempo real para aquele operador, para ele tirar o máximo dele mesmo, do que ele pode entregar, e a partir daí você abre um ciclo virtuoso dentro da empresa, entendeu? De reconhecimento, de visibilidade, que isso acaba se refletindo em remuneração, porque a remuneração nada mais é do que o reflexo do que a gente entrega para a empresa. Óbvio que a gente pode questionar que, não é tudo que eu entrego, mas a gente entende que a base da transparência sobre o que eu entrego é chave para esse tipo de discussão. Eu não consigo discutir se eu não consigo mostrar que eu sou melhor daquilo que ele fala, né? Então, a transparência a gente entende que é a chave aqui dentro do processo. É nada muito diferente do que já acontece no administrativo, se a gente pensar, né, Guilherme? Tipo assim, a gente já é muito controlado do administrativo por métrica, por medições. A gente só está tentando levar essa proposta para a ponta, que é tão chave e tão pouco olhado, né? Nesse sentido, né, de como é que eu dou um novo salto de melhoria daquele operador, né? Pô, muito legal, muito bacana, Fábio, inclusive a maneira como você vai detalhando, né, e até sobre isso, pegando, né, esses detalhes, né, você mencionou que o primeiro cliente, né, foi a Gerdau e já um cliente de peso, né, Sim. Entre as maiores, né, empresas, né, e provavelmente a maior do setor, e em termos de indústria, né, no Brasil, a representatividade que tem.
mas até olhando no site de vocês é para ver que tem outras indústrias ali, né? Vocês têm, por exemplo, a Gol, né, ou a Balduco. Como é que foi essa evolução, né, esses detalhes em relação às entregas e até as adaptações, né, da solução para diferentes indústrias que também acabam tendo, né, diferentes fatores e circunstâncias? É aí que eu acho que a chave está tá no apego da dor, tá? E não do apego da tecnologia, em tentar resolver aquela dor da forma mais inteligente possível, né? Porque quando a gente está concentrado na tecnologia, a gente pode cair na tentação ou no hábito de levar a tecnologia ao extremo para tentar resolver um problema que às vezes é desse tamanho. Então, você se apegar ao problema, você consegue criticar se aquela ultra customização, muitas vezes, que é comentada, ela de fato se faz necessária. Então, você ter o apego ao problema te ajuda até a orientar o cliente e orientar o desenvolvimento de produto, tá? E aí você deu um caso super curioso, né? Você fala assim, mas vem cá, tudo bem, vocês começaram com a Gerdau, hoje Balduco, Gol, cara, eu tenho Security da Saint-Gobain dentro da carteira, Ambev, então, cara, são segmentos muito distintos, mas todos têm uma característica, todos têm dificuldade na gestão do time de campo. Então, a hora que eu começo a concentrar em resolver o problema do cara do campo, em torná-lo mais produtivo, eu me tornei uma solução cross. E não preocupado em resolver o problema do cara, necessariamente da automação da fábrica da Ambev, como um exemplo, tá? Sim. Porque ele vai ter as questões de customização dele, as questões da forma como ele trata o indicador, que às vezes não é positivo para mim como startup, e até aquele ponto. Só que se eu estou agregando valor muito maior, um 80-20 ali para ele, muitas vezes já é o suficiente, porque ele fala assim, tudo bem, eu pego a tua informação aqui, eu junto com o meu sistema de OE, do meu RP mesmo, para puxar o OEE, por exemplo, da máquina, e conseguir chegar no indicador de produtividade por recurso. Sim, é isso. Legal. Então, as formas como você vai direcionando também o cliente, ajudam ele a perceber onde que está o real valor. E é isso que a gente tenta catequizar, de fato, porque é isso mesmo, né? Catequizar os nossos clientes, que o grande valor é a hora que eu transformo a ponta em um agente de transformação. Muito legal, muito bom. E aí imagino que não só o teste lá com o varejo, né, baseado também no hardware, mas principalmente nas diferentes personas, né, que em diferentes situações e jornadas de compra, mas também o seu background de consultoria, né, e acho que trazer, né, essa visão, né, do problema que pode ser resolvido, né, acima da tecnologia ou da solução em si, faz, né, aquela linha de job to be done, né, ser realmente bem vista. E até nesse sentido, pegando até alguns detalhes sobre a operação de vocês, né, ou a estrutura da empresa, como é que foi fazer essa venda, entre aspas, para os colaboradores da Novidade? Você e o Luiz, né, você mencionou, seu sócio, foram agregando pessoas, teve já muita gente, cresceu muito de tamanho. Como é que vocês estão hoje em termos de estrutura, né, e de pessoal dentro da startup? Legal, legal. Eu acho que tem momentos e momentos, tá? A primeira venda, em todas, é sempre mais difícil, seja ela interna, seja ela externa, né? Então, acho que a entrada do nosso terceiro sócio, o Eduardo, que é programador como essência, eu acho que talvez tenha sido, não uma venda complexa, mas é uma venda muito etérea, né? Então, assim, ele comprou um sonho para desenvolver junto com a gente, essa é a verdade. A gente teve já pessoas que também já foram parte do time, que foram cruciais em termos de desenvolvimento, tipo o Gabriel, que saiu recentemente da empresa, com oportunidade, inclusive, nos Estados Unidos. Esse é um desafio de desenvolvimento que tem, né? Mercado superaquecido. Mas eu acho que a nossa grande aposta é de trazer bons desenvolvedores sêniores. Então, a gente tem um time relativamente enxuto, mas altamente sênior. Anderson é um exemplo deles. Eu estou fazendo questão de citar nomes, porque eles vão ver, inclusive, uma forma de reconhecimento a eles. E eles fizeram um trabalho genial em relação a estruturar a tecnologia, torná-la escalável e a gente ter um produto a apresentar ao mercado,
né? E eles tangibilizarem uma ideia que não necessariamente ela é intuitiva para um programador, mas ela faz lógica em termos de negócio, então isso traz complicações no desenvolvimento, tem algumas coisas mais complexas ali, né? Não necessariamente aquilo que a gente vê na vida real, às vezes é tão binário assim nos códigos. Sim. Então tem uma questão de entendimento aí também entre as partes. Mas hoje nós estamos em 10 pessoas, hoje o time já é mais equilibrado, ele foi muito concentrado em desenvolvedores no início, até 17 ele era bem concentrado em desenvolvedores, e aí a gente começou a agregar mais funções de negócio para começar a dar uma escala. Então hoje eu já tenho pessoas específicas em marketing, que é a Daniela, eu tenho em vendas o Felipe e a Letícia, tem CS, a gente já tem uma estrutura com a Bruna e com o Adonis, também com operações. Legal. Então a gente já foi caminhando num sentido que permitisse a gente também ter uma escala sem necessariamente eu ter que seguir uma linha reta de crescimento de funcionários, né? Um dos exemplos que eu acho que foi mais clássicos para nós foi o quanto que a gente evoluiu em operações. A gente estava falando de plataforma em nuvem, sensor. Poxa, hoje a gente chegou ao nível que eu mando uma caixinha para o cliente, eu faço operação terceirizada, cara. Eu contrato uma empresa lá na ponta, o cara consegue fixar o sensor e ligar meu sistema, como se fosse uma empresa de telefonia fixa. Hoje eu consigo fazer o mesmo esquema sem sair de casa. Então eu não preciso ficar exponenciando o time interno para subir operações. E é trabalhando dessa forma inteligente que você vai crescendo a empresa, dando corpo e trazendo pessoal, né, para ajudar a contribuir não só com o braço, mas como eu falo aqui, mas principalmente com o cérebro, né? Sem dúvida, é o famoso don't work hard, né? Work smart. É isso aí. E até pegando esse gancho seu sobre crescimento, né, que eu acho que, assim como a ideia da startup é se tornar uma scale-up, né, não necessariamente um unicórnio, mas é crescer, né, se não está crescendo, está morrendo. Sim. Mas baseado nesses 4 anos, né, em termos do crescimento não só da equipe, como você falou, que apesar de enxuta, né, tem uma entrega muito produtiva e eficiente, Sim. né? Mas o crescimento da solução, da startup, em termos de clientes ou de expansão geográfica, como é que você vê esses 4 anos, né, já operados até então e os próximos anos pela frente em relação a planos de expansão e de atuação, né, Brasil afora, o mundo afora, por assim dizer? Perfeito, perfeito. Olha, nos últimos, eu vou contar até 2019, eu conto a história 20 e depois eu conto o restante, tá? Porque o 20 eu acho que merece um parênteses, né? Tem um asterisco, né? Os 2020 tem um asterisco, mas até 2019 a gente vinha crescendo num ritmo que a gente vinha triplicando o faturamento ano a ano, tá? Legal. E 2020 foi um baque para nós, eu acho que para quase todo mundo foi um grande baque. Eu ainda, para colaborar, eu era muito concentrado no industrial e foi o primeiro que sofreu a pancada, onde as fábricas pararam, todo mundo começou a parar de operar. Então foi um trabalho, 2020 foi um trabalho de resiliência e reinvenção, sendo sem qualquer demagogia, foi bem isso mesmo. Para você ter uma ideia, a gente fez um trabalho de replanejamento da empresa, como que a gente facilitava, como a gente tornava custos mais baixos, agilidade na subida de operação, pensava em modelos de negócio um pouco diferentes, como é que eu conseguiria baratear a solução e dar mais visibilidade sobre o resultado dela, ou a escala potencial dela, até mesmo revisitar esse discurso que você falou hoje, ou a forma como a gente está colocando, ele era um pouco diferente em 2019. Isso tudo foi adaptado, ou a gente foi trabalhando ao longo de 2020 para tornar esse discurso mais fiel à grande mensagem que a gente queria passar. E a gente foi buscando meios de ajudar a gente. A gente foi acelerado pela 500 Startups lá nos Estados Unidos, no período, fazendo um programa totalmente focado em growth mesmo, em crescimento, em estruturar a empresa para crescer. E dado a pancada que a gente teve e essa retomada, cara, me anima muito para frente 2021 e diante.
É curioso, eu estava revendo o planejamento agora, já desenhando orçamento, essa semana eu estou fechando isso, e aí vendo o quanto que a gente conseguiu se recuperar de agosto, setembro para cima. A gente tomou uma pancada gigantesca no Covid, a gente já cresceu em 6 vezes o faturamento versus agosto que a gente pegou, e estamos em rampa de crescimento, fechando o contrato, tornando mais pulverizado as indústrias que estão adotando a gente, os segmentos, que essa também foi uma outra estratégia que a gente adotou. A gente era muito concentrado em 2 ou 3 ou 4 empresas e crescendo uma estratégia de upsell e cross-sell dentro da ponta. A gente está fazendo uma outra estratégia, então vamos trabalhar o upsell e o cross-sell mais segmentado, e a gente está pulverizando em CNPJs, para evitar maior risco sobre o faturamento. Então, tudo isso tem colaborado. A gente está numa retomada de crescimento, a gente já chegou nesse MRR agora, que é a receita recorrente mensal, 80% do que era antes da pandemia. Pô, que ótimo. E só crescendo. Quase um V mesmo, né? Foi quase um V. Foi quase um V. Pô, e aproveitando essa linha de crescimento, de expectativa, né? Infelizmente a gente está chegando próximo do final aqui da nossa conversa, mas queria que você contasse um pouquinho das expectativas em relação ao programa, né? Ao Quintes Ignite Startups e essa parceria, né? Para que a gente possa contribuir também, né? Como é que você vê até então e o que você espera daqui para frente? Olha, assim, a gente tem conversado muito com a Quintes em várias frentes, inclusive até de ajuda no próprio desenvolvimento, no próprio roadmap de produto, tá? Eu acho que a nossa expectativa é das melhores possíveis em relação à parceria comercial. Acho que a tentativa que vocês estão tendo de amarrar essas pontas entre o apoio interno de vocês comercial com a startup, ele está diferente de outras empresas ou de quase todas as empresas do segmento de vocês que eu vi atuando, e eu já tive parceria com algumas. Esse já foi até um feedback que eu dei pessoalmente para o Breno, mas como que vocês poderiam conseguir trabalhar melhor até no ticket, estimular a rampa das startups? Então, eu estou com expectativas boas. Tem uma linhazinha lá no meu orçamento já, prevendo receita vinda de vocês. Muito bom. Até porque, né, é aquilo que, como você mesmo falou, né, menos braço e mais cérebro, né? Então, nesse caso, o programa, né, menos financiamento e mais inteligência, mais parceria, né, mais desenvolvimento, né? E poxa, Fábio, mais uma vez, cara, foi muito bom ter, né, nesse papo informal e ao mesmo tempo muito dinâmico, né, para realmente, né, colar a mensagem da novidade aí na cabeça, né, nos ouvidos de todos os nossos, de toda a audiência, né, seja via podcast no Spotify ou, né, webcast no Instagram, no LinkedIn, no YouTube também. Deixa aquele elevator pitch da novidade, por favor, aquele 1 minutinho para você resumir, né, a startup na visão de um dos seus fundadores. Por favor, Fábio, vai lá. Claro, vamos lá. Na verdade, a novidade chegou para transformar a relação entre empresa e funcionários, tá? Partindo da base de dados confiáveis sobre o que acontece no dia a dia da operação, a nossa proposta é trazer protagonismo para o papel do operador na redução de desperdício e no aumento da produtividade dentro da empresa, fazendo com que isso seja um ciclo virtuoso de fato, de colaboração, e que isso eleve o papel desse próprio operador a ser mais protagonista, a ser mais relevante nos resultados da companhia. Perfeito, perfeito, muito bom. Então, vou deixar aqui mais uma vez o convite, né, para quem quiser acessar lá novidade.com.br ou seguir nas redes sociais, né, @novidadoficial. Fábio, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela participação, pela presença, e se tiver algum agradecimento também, fica à vontade aí, viu? Valeu, Guilherme, quero te agradecer aí, afinal, dia 22 de dezembro, à tarde já, né, no fechar das luzes, no apagar das luzes, mas obrigado a Quintes pelo espaço, acho que é uma parceria que só inicia e com alto potencial de retorno. Quero agradecer principalmente ao meu time num ano tão difícil, terem comprado tanto desafio junto com a gente, terem vestido a camisa sem hesitar, e transformado a empresa em 2020 como eles transformaram. Agradecer, obviamente, clientes, parceiros, fornecedores, mas principalmente a todo mundo, todo o time que esteve junto com a gente aí em 2020, transformando a novidade
na empresa que ela é hoje. Maravilha, perfeito. Poxa, e mais uma vez, Fábio, obrigado, né, parabéns, né, sucesso, vida longa, novidade, que essa parceria ainda possa gerar muitos frutos e que quem, né, nos acompanhou aqui também, né, possa também se inspirar, né, nas histórias que você compartilhou aqui. Mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço, boa tarde a todos. Valeu, boa tarde a todos. Valeu, Guilherme. Até mais.